e tecnologia? Pois é, tem tudo envolvido nessa história na realidade, sabe por quê? Porque a gente tem Primeiro eu quero falar sobre o relógio do apocalipse, que foi anunciado essa semana, que o tempo para o fim do mundo está cada vez mais curto, quer dizer que o fim do mundo está próximo, é isso mesmo? Mais perto da hora do fim do mundo, o Boletim de Cientistas Atômicos atualizou o relógio do juízo final, que mede simbolicamente o fim dos tempos. A humanidade saiu de 100 para 90 segundos para meia-noite, ou seja, o mundo jamais esteve tão perto do cataclisma planetário. O grupo, que descreve o relógio como uma metáfora do quão próximo está a humanidade da autoaniquilação, atribuiu o avanço à guerra na Ucrânia, às tensões nucleares e à crise climática. A cada ano, a Junta de Ciência e Segurança do Boletim e patrocinadores, entre eles 11 vencedores de prêmios Nobel, tomam a decisão de reposicionar os ponteiros. Quando criado em 1947, depois da Segunda Guerra Mundial, o relógio marcava que faltavam 7 minutos para meia-noite e chegou a ficar a 17 minutos para o horário do apocalipse ao fim da Guerra Fria. Mas desde janeiro de 2020, o relógio marcava 100 segundos. Que louco isso, hein? Eu tô aqui só pensando, eu tô fazendo justamente as contas para saber como é que a coisa tá, né? Mas olha, uma outra discussão, inclusive, que tem sido levada à tona justamente agora nas últimas semanas, foi a questão do centro do universo. Mas o que o centro do universo tem a ver com a gente? Tudo, a gente, centro do universo não, centro do planeta. Né? E o que o centro do planeta tem a ver com a gente? Menino, a gente mora na Terra, né? Até onde eu sei é a Terra. Me disseram isso, nasci, ela não é plana, ela é redonda. E a situação é a seguinte, muita gente comentou que os dias andam mais curtos. Será? Por que isso aconteceu? E a outra situação que muita gente tem comentado é que o centro da Terra parou, tá andando mais devagar. É isso? Mas o que isso tem a ver? Pois é, eu não sou o cara para responder isso. Portanto, a gente está chamando aqui para conversar com a gente sobre justamente toda essa situação, ele que você de casa já conhece, Humberto Júnior, que é da Cosmos Week, que é um Instagram muito bacana, um perfil muito legal, que fala sobre astrofísica. Ele está comigo ao vivo aqui, ó. Agora são 7h22 para quem está em Utah, 9h22 para quem está em Nova York. Primeiro, boa noite, viu, Humberto? Estou no horário certo aqui com você e estou na seguinte dúvida. Os dias estão verdadeiramente mais curtos, é isso? O que isso tem a ver com o centro do universo? Explica pra gente. Então, Paulo, boa noite a todos, boa noite para toda a sua audiência. É um prazer sempre estar aqui com você. Obrigado por fazer esse convite e tentar esclarecer um pouco dessa dúvida, que não é apenas uma dúvida sua, mas nessa última semana, desde quando o artigo foi publicado pelos cientistas da Universidade de Pequim, fizeram essa publicação, muitas outras revistas não científicas publicaram isso e acabou causando muito problema, muita discussão e dúvidas da população em geral, né? Antes de qualquer coisa, Paulo, eu queria esclarecer, porque realizar essas medidas como foi feita é muito difícil, é complicado para os cientistas conseguirem adquirir os dados necessários para entender melhor o que está acontecendo com o núcleo interno da Terra. Só para você ter uma ideia, a gente precisa que haja sismos no planeta para que essas ondas de choque possam refletir e refratar dentro da Terra e no núcleo, para que essas ondas retornem para os nossos sensores e a gente consiga captar esses dados e, a partir daí, interpretar todos esses dados. É muito complexo, muito difícil, e a gente acaba criando e desenvolvendo modelos a partir desses dados. E, como a gente sabe, modelos não são uma forma exata de representar o que está acontecendo na realidade, na natureza. Agora, você perguntou sobre... Humberto, desculpa. não, sim, justamente isso. Bom você esclarecer exatamente, porque a gente fala, não, mas tudo é uma ciência exata, mas com coisas que a gente não tem tanto... Porque não adianta, você pode ser o melhor cara do mundo, você não vai saber exatamente, ninguém sabe até hoje qual é verdadeiramente o início da origem do universo. Cada um tem a sua teoria, né? E se a gente tem a teoria maior, que é o Big Bang, ponto final, eu acredito naquilo. Né? Mas também acredito um pouquinho em Adão e Eva, mas isso é uma outra história. Agora, nessa situação aí,
O que o centro do universo... É como se a gente fosse falar assim, por que o centro do universo mexe com a gente? É a mesma coisa de eu falar que a Lua, por exemplo, mexe com o nosso corpo? É exatamente isso? É um pouco diferente. Aí o centro da Terra, esse estudo especificamente está tratando do núcleo interno, que é um núcleo de ferro e níquel, mais ferro do que níquel, mas é um núcleo sólido. Né? E ele está em rotação, como um pêndulo. Na verdade, não é uma rotação, é um pêndulo, que ele fica em pêndulo ali, e as pessoas acabam não sabendo exatamente o tamanho dele. Só para você ter uma ideia, o que a gente sabe é que ele tem o tamanho de Plutão. Então, dentro do nosso planeta Terra, existe um núcleo interno de ferro sólido do tamanho do planeta anão Plutão. Então, é gigantesco. Então, é um outro mundo dentro do planeta Terra, de metal. E ele sofre esse pêndulo ali. E, devido a algumas influências que a gente não sabe exatamente por quê, existe uma mudança que a gente chama de multidecadal, que algumas décadas existe uma reversão, uma diminuição da velocidade na realidade, mas o que houve durante essa semana foram publicações de que o núcleo da Terra tinha parado. Isso poderia influenciar o núcleo externo, o manto e a crosta terrestre, fazendo com que o tempo de rotação da Terra diminuísse. Por isso o pessoal fala de diminuição dos dias, né? Mas se existe a possibilidade disso acontecer, sim, mas se acontecer, seria ínfima, uma diferença muito pequena, no campo de milésimos de segundo. A gente nunca notaria isso e não mudaria a nossa vida no dia a dia. Então, a informação que a gente tem é que na realidade houve, né? E aconteceu essa diminuição, os dias já estão mais curtos, mas não por conta dessa parada agora, mas de algo que já vem acontecendo há bastante tempo, né? E os dias acabam ficando cada vez menores. Agora me fala uma coisa. Eu não sei, eu não tinha falado para você a respeito disso, mas eu vou perguntar, porque eu sei que as pessoas vão perguntar também. Como é que é aquela história sobre o tempo de sol da luz do sol que influencia na nossa vida, por isso que não é importante dormir mais cedo? Divulgaram muito um vídeo de uma pessoa falando a respeito disso. Que isso aí sim tem a ver com a história da Lua que eu falei antes? Então, a Terra está girando em torno do Sol e a Terra tem uma inclinação de 23 graus e meio. O que faz a diferença do dia e à noite é o efeito da rotação da Terra e as estações do ano, ao contrário de que algumas pessoas pensam, não é porque a Terra está mais próxima do Sol. É essa diferença de inclinação da Terra de 23 graus e meio. E durante algumas épocas do ano, e hemisférios também diferentes, faz com que a eclíptica, que é o caminho que o Sol faz do leste para o oeste na Terra, mude durante o ano. Então, desde a época dos gregos antigos, sempre souberam disso, inclusive para fazer suas plantações aí. Mas isso, como eu estava falando anteriormente, não existe uma mudança significativa no nosso dia a dia. O tempo de claridade, vamos dizer assim, depende da estação do ano. E essas mudanças que acontecem, por exemplo, como derretimento das calotas polares, faz com que a Terra fique um pouco menos achatada e faz com que o dia diminua. Mas, de novo, nada que possa modificar o nosso dia a dia. A gente não precisa se preocupar em ter que dormir mais cedo, acordar mais tarde, acordar mais cedo. A gente não precisa se preocupar com isso. Porque, na verdade, hoje em dia, o nosso dia não é contado mais astronomicamente. Então, as 24 horas são baseadas em decaimentos radioativos de um tipo de átomo específico. Então, esse tempo do nosso dia, a gente não conta mais com a rotação da Terra, e sim com decaimento atômico. É muito difícil para mim, confesso. Eu estava fazendo as contas aqui junto, quando você estava falando, eu estava fazendo as contas aqui. Eu sou de humanas, gente. Eu não entendo absolutamente nada. Mas assim, as pessoas falam demais. Né? Ai, meu Deus, e agora o que vai acontecer comigo? Eu convivo com uma pessoa de humanas aqui. Eu sei. Aliás, essa semana ela deu show lá no Oh Really, né? Semana passada. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Tem alguma coisa a ver quando as pessoas falam assim, puxa,
Parece que esse mês está passando muito rápido, os dias eu acho que tem mais a ver com a nossa ocupação do que com o resto das coisas, né? Mas tem alguma coisa a ver, não? O Tony falou assim, pergunta para ele aí se eu vou ficar rico. Eu falei, não é evidente. O Humberto, na realidade, ele estuda ciência, Mas esse negócio do tempo passando rápido, da gente sentir, ter essa sensação, tem alguma coisa a ver com essa coisa da Terra, sei lá? Não sei. Fala aí, Humberto. Paulo, eu vou ter que dizer não de novo. Aí. Na verdade, a influência, eu acho que o Tony está confundindo astronomia com astrologia. Exatamente. Então, a astronomia a astronomia é uma ciência, a astrologia não. Então, mais uma vez eu vou dizer não há uma influência, isso é uma percepção apenas do nosso dia a dia. Eu lembro da minha avó também dizendo, nossa, antigamente parecia que o dia era maior, hoje em dia não tem tempo para nada. Na verdade é uma percepção humana isso, né? Da nossa correria do dia a dia, de muito trabalho, estudo, tudo que a gente faz durante o dia. Mas os dias continuam com 24 horas exatamente. Viu, Tony? Você que não está organizando o seu dia direito, só para te avisar. Humberto, mais do que nunca eu tenho que te agradecer de estar aqui. Aliás, lembrando que a gente esteve no observatório, no Griffin Observatory esse final de semana, lembramos de você, o Joab deu uma gafe, assim, porque ele falou que o Plutão tinha saído do lugar, quando a gente foi descobrir o negócio era desse tamanho, assim, ó, e tava lá o tempo todo, né? Mas que bom a gente saber que tá tudo certo, tá tudo no lugar. Depois a gente tem aquele assunto do asteroide que diz que vai cair aqui em Utah também, isso vai acontecer no mês de setembro, né? É isso? É um asteroide? Isso, é um asteroide, né, que vai cair? No mês de setembro. Na verdade, foi o asteroide Bennu, que foi visitado pela sonda Osiris-Rex. Essa sonda Osiris-Rex da NASA pousou no asteroide Bennu e está trazendo amostras. E essas amostras vão chegar em setembro de 2023 agora, e vai ser o local que vai ser o pouso das amostras, vai ser aqui em Utah. Então tá, a gente tem muita coisa para conversar aí também, tá? Humberto, obrigado. Para quem quiser conversar com o Humberto, é @cosmos_wiki. Esse é o endereço do Humberto no Instagram, vale muito a pena. Toda segunda-feira ele tá lá, mas antes do Humberto ir embora, tá? Olha lá, Cosmos_wiki. Antes do Humberto ir embora, eu quero trazer uma matéria muito bacana da AFP que mostra uma situação lá em Marte. A gente já sabe que a gente já está com um pezinho em Marte, né? Mas quando que a gente ia imaginar que iam chegar imagens de lá, do espaço, onde em Marte tem uma cara de um urso estampada no solo marciano? É brincadeira de alienígena isso aí, hein? Vamos ver. Cientistas da Universidade de Arizona, responsáveis pelo experimento científico de captação de imagens de alta resolução, HiRISE na sigla em inglês, processaram as imagens da poderosa câmera que orbita Marte desde 2006 e publicaram a foto que registra o que parece ser o rosto de um ursinho de pelúcia. De acordo com os pesquisadores, uma coluna com uma estrutura que desabou em forma de V, 2 crateras e uma fratura em forma de círculo fazem lembrar o focinho, os olhos e a cabeça, respectivamente. O HiRISE, um dos instrumentos a bordo do orbitador de reconhecimento de Marte, tira fotos super detalhadas do planeta vermelho e ajuda a mapear a superfície para possíveis missões futuras, sejam com humanos ou robôs. Durante a última década, a equipe registrou ainda avalanches em pleno andamento e descobriu fluxos escuros que poderiam ser de algum tipo de líquido. Também foram encontrados redemoinhos se movendo pela superfície do planeta, bem como uma marca que para muitos parecia o logotipo da frota estelar de Star Trek. Humberto, agora me diz uma coisa. Isso aí é tipo o Webb, né? Tipo o James Webb, né? Essa imagem que está sendo, mas é de uma sonda que está indo para lá, isso? Isso. É uma sonda, como ele falou muito bem aí, inclusive. Ele traduziu até o nome da sonda aí muito bem. E a câmera que está nessa sonda chama HiRISE. E ela está na órbita de Marte, está orbitando Marte já há alguns anos. Então ela tem bastante imagens maravilhosas, porque essa câmera é poderosa. E é muito legal porque isso acontece muito com a gente, o cérebro humano consegue produzir, né, um fenômeno que é chamado de pareidolia,
que nosso cérebro ele tem a capacidade de reconhecer padrões. Então, desde cedo, na nossa infância, quando a gente é bebê, a gente reconhece esses padrões, principalmente com padrões de face humana. Não só bebês humanos, mas bebês de outros animais também têm essa capacidade de reconhecer faces, né, rostos, por causa da mãe, claro, né? Na evolução isso aconteceu. Só que nós, quando nos tornamos adultos, a gente continua com esse reconhecimento de padrões. A gente consegue ver rosto humano até em tomada de 3 pinos, né? Então, essa face aí do urso é muito legal, porque é mais um desses fenômenos de pareidolia. E a reportagem também explicou que são ali montanhas que sofreram avalanche e caíram. Existem 2 crateras de impacto ali, que são os olhos, né, do urso. E todas as fraturas ao redor ali que formam um círculo como se fosse o rosto. Não sei se você vai lembrar, Paulo, mas obviamente você não tem idade para isso, mas lá no final dos anos 70 também houve uma outra pareidolia, que era a face, que na época falaram que era a face de Jesus, que foi feita uma imagem por uma outra sonda no final dos anos 70, chamada Viking, e parecia ali uma imagem do rosto de uma pessoa. Não sei se você vai lembrar disso. Então a pareidolia está em todos os momentos, todos os lugares, e a gente vê isso em todos os lugares aí pelo espaço. Tá aí mais uma anotada, pareidolia o nome, tá? Não é doença do Tony, nem do Joab, não. É a gente que vê essas coisas mesmo, né? Então tá bom. Mais uma vez, então, Humberto, obrigado, viu? Até a próxima. Espero que você volte sempre aqui para participar com a gente, tirar as nossas dúvidas sobre o espaço. E também do planeta que a gente viu. Aliás, só para avisar, tá? Eu que agradeço. Pessoal de casa, a Terra é redonda. Me desculpa, mas é redonda. Aí, tá? Desculpa aí, mas... Agora o Joab veio com a pergunta. É redonda ou é oval, hein, Humberto? Ela é redonda, levemente na verdade, a gente fala dos que ela é esférica. Ah, entendi. É isso aí. Perfeito. Viu? Então, ainda bem que eu os filósofos gregos, os filósofos pré-socráticos já sabiam disso lá, 300, 500 anos antes de Cristo. Especialmente o Aristóteles, o Erastóteles, que foi quem realmente confirmou que a Terra era esférica. Então tá bom, tá vendo? Minha definição foi perfeita, viu? Ouviu, Tony? Aprendeu comigo aí? Redonda, né? Levemente achatada nos polos. Viu? Então tá, Humberto, obrigado, uma boa noite para você, até a próxima, tá? Um abraço, tchau, tchau. Dá um abraço na Aline aí. Então tá. É isso aí, gente. Se vocês têm dúvidas a respeito do espaço e querem sim saber mais a respeito, pode mandar a sua pergunta, o Humberto vai estar sempre respondendo aqui. Eu até mandei uma para ele essa semana e ele vai produzir e vai responder para a gente sobre essa história do sol. Você já percebeu que quem mora principalmente aqui no estado de Utah, da meio-dia o sol não tá na sua cabeça, né? A sombra sua não é na sua... Não é por causa do horário de verão, Tony. Para. Não é. O Humberto já me explicou. Não, a gente nem tá no horário de verão, tá vendo? Falando besteira. Por isso que eu falo, gente. O sol só quando você tá mais... Então, mas o Humberto vai responder, tá? Então tá, obrigado sempre pela participação. Você pode participar e o Humberto sempre tá aqui com a gente, fico muito feliz.